Entre você ficar se lamentando por ter um diagnóstico e olhar para o diagnóstico e falar assim, o que eu vou fazer com isso? O que tem para mim fazer e resolver essa parada toda aqui? É melhor você pegar para resolver. E se ela tem um movimento rígido na vida, isso vai reverberar no corpo, onde esse corpo vai ficar rígido, onde eles percebem que a medicina tradicional ela é uma medicina ultrapassada. Então não é simplesmente dar um remedinho ali para a pessoa se curar, porque cura não é você não ter uma doença, cura é você restabelecer sua saúde. Olá, sejam muito bem-vindas ao segundo episódio de Fibrocast, o podcast voltado para falar sobre fibromialgia sem dores e sem remédios. Eu sou Yasmin E eu sou a Jordana Ribeiro. e no episódio de hoje nós vamos entender mais sobre o que é a fibromialgia. Então, Jordana, o que é a fibromialgia? Acho que é a pergunta principal. A fibromialgia ela é uma doença reumatológica caracterizada aí por dores difusas no corpo inteiro. A principal característica da fibromialgia é justamente essas dores difusas que permeiam, persistem aí por mais de 3 meses. Associado aí às dores difusas, a gente percebe também os sintomas como fadiga crônica. Essa mulher, ela fica cansada, é um cansaço extremo. Qualquer esforço que ela faz, até para pentear o cabelo, fica muito cansativo para ela. Além da fadiga, tem alterações no sono, ou ela dorme muito, ou ela não dorme nada, né? Tanto, não importa a quantidade de horas que ela dorme, não é um sono reparador. Alteração intestinal, hipersensibilidade, a sensação de estar com as dores andando e tendo um formigamento, uma dormência, uma queimação, também faz parte dos sintomas da fibromialgia. Além disso, né, que a gente fala de uma síndrome, se a síndrome é um conjunto de fatores, tem também ansiedade, depressão, irritabilidade. E como que se dá esse diagnóstico? É importante você perguntar isso, Yasmin, porque a fibromialgia é algo bem desafiador para as mulheres e para quem rodeiam essas mulheres, né? Porque o diagnóstico, ele não é feito com exames laboratoriais. Não tem nenhum exame que mostre para essa mulher ali um papel escrito, um exame de imagem que mostra que ela tem fibromialgia, né? Tanto que elas ficam assim, até duvidando dela. Peraí, será que eu não estou inventando mesmo? Porque não tem exame de sangue, não tem exame de imagem. O diagnóstico ele é feito por exame clínico. Então, o médico especialista em dor vai diagnosticar essa mulher e ele vai fazer várias perguntas, né, para descartar os diagnósticos e identificar o diagnóstico de fibromialgia. E quando ele percebe esses pontos de dores, todos os sintomas que eu relatei, aí sim ele fecha o diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é feito clinicamente mesmo. É, você falou que não, os exames clínicos não detectam, né? Isso quer dizer que são dores psicossomáticas, digamos assim? Tá? Os exames laboratoriais não detectam, né? É feito o exame clínico, que é através dessa anamnese, dessa entrevista. A fibromialgia, a gente pode falar de uma doença, sim, psicossomática, né? E é importante a gente esclarecer o que é uma doença psicossomática, porque às vezes as pessoas escutam esse termo e falam assim: ah, eu não tô inventando, é porque tal pessoa não sente dor, porque você não tá sentindo dor, você tá falando que é da minha cabeça. Olha só, doença psicossomática não significa que você está inventando. Para a gente falar a real aqui, todas as doenças são psicossomáticas. Todas as doenças vêm com um cunho emocional, né? Eu sou apaixonada em trabalhar com doença. As pessoas acham que eu sou meio doida, né? Porque eu gosto de trabalhar com doença, porque as doenças, elas trazem mensagem. Você aprende a decifrar você através da mensagem da doença que você tá. Então, assim, seja uma alteração renal, seja um AVC, seja um câncer, as doenças estão para conversar. É óbvio que ninguém quer adoecer, é óbvio que ninguém quer ter uma doença. Só que entre você ficar se lamentando por ter um diagnóstico e olhar para o diagnóstico e falar assim, o que eu vou fazer com isso?
o que que tem para me fazer e resolver essa parada toda aqui. É melhor você pegar para resolver. Então, é nesse contexto que entra essa questão psicossomática, porque a pessoa que ela já adoece, aí eu já estou aprofundando aqui sem você me perguntar. A pessoa, ela adoece porque tem informações de vivências dela que ela não conseguiu lidar na época, que a gente chama de trauma, mas trauma não é nada de... Não necessariamente é uma questão que você passou por um abuso, por exemplo, ou uma violência, mas todas as informações que você vivencia, tudo que você vivencia e que naquela época você não tem repertório para lidar com aquilo, é chamado de trauma. Então, esses traumas ficam armazenados no nosso sistema límbico e querendo sair, querendo expressar de alguma forma. E se não expressa de forma elaborada, o sistema imunológico que conversa com o sistema límbico pega essa informação e leva diretamente para o órgão responsável por aquela função. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma alteração no sistema respiratório, ela tem uma demanda, ela tem uma dificuldade de se relacionar. Respirar é se relacionar com o meio externo. Então, a gente vai fazendo uma análise totalmente voltada para os sintomas, para o diagnóstico e para essa pessoa, para o perfil dessa pessoa. Então, a psicossomática nesse sentido. Só voltando um pouquinho, né? Dentro desse significado que você traz, das doenças de modo geral, né? Quando você diz que as doenças querem dizer alguma coisa, tem alguma mensagem. Dá para dizer que a fibromialgia ela tem um significado específico? Sim, com certeza. A fibromialgia, ela afeta o sistema ósseo-muscular. Se a gente for pegar nessa leitura da psicossomática no sistema ósseo-muscular, ele é responsável pelo quê? Pelo movimento, né? Por movimentar o corpo, pelo ir e pelo vir. As pessoas que são diagnosticadas com fibromialgia, ela tem uma alteração nesse movimento de ir e de vir. Então, a gente pode perceber um padrão comportamental, uma personalidade onde essa mulher ela tem uma dificuldade de tomar decisão, ela é indecisa, ela, por algum motivo na história dela, ela precisou fazer sem querer. Então, olha só, se eu faço e não quero, olha a contração, olha a rigidez. Se essa mulher aprendeu a não poder errar, ou ela ter que ser perfeccionista, ela lida com o quê? Com uma rigidez na vida. E se ela tem um movimento rígido na vida, isso vai reverberar no corpo, onde esse corpo vai ficar rígido. Então, é dentro desse contexto que gera o adoecimento. Que aí, às vezes, as pessoas falam, ah, é coisa da sua cabeça, é psicológico. Mas é psicológico nesse contexto, não no sentido do senso comum de que, ah, você está inventando. Não. As dores existem, ela é real, a mulher sente uma dor da ponta do pé até o fio de cabelo da cabeça. Eu escuto muitos relatos onde elas falam assim, Jordana, parece que minha carne tá podre. Parece que um caminhão passou em cima de mim, ainda chacoalhou em cima de mim, porque eu não aguento de tanta dor. E é de fato a dor, né? E aí eu falo para os familiares aqui também que tá escutando, a dor era real. A mulher ela sente dor 24 horas por dia no corpo inteiro. Você já imaginou o que é isso? É inimaginável, só ela para saber. Então, assim, não é invenção. Ela de fato sente. E aí o que que eu tenho que fazer com isso? Não se prostrar diante das dores, né? E é muito importante esse esclarecimento que você traz aqui para a gente, porque desmistifica essa questão da fibromialgia para as mulheres que estão ouvindo isso e se identificam, e para os familiares ou outras pessoas que convivem com pessoas que têm esses sintomas e quebra, né, um pouco disso, né? Porque é uma dor, como você coloca, né? É surreal, né? Dentro dessa rigidez, desse movimento que você traz, essa rigidez, ela é um movimento específico? Tem alguma coisa que você fala assim, ah, é só trabalhar isso para todas? Ou isso vai depender de quem você está tratando ali, muda de uma mulher para outra? Certo.
Eu desenvolvi o Fibromulheres, que é a metodologia que eu trato mulheres com fibromialgia e onde elas vivem sem dores e sem remédios através de todo um compilado, né? E além da psicologia, da constelação, PNL, né? Tem a questão da psicossomática que a gente vê, sim, um perfil, um padrão. Quando a gente vai construir um método, a gente precisa perceber padrões. Então, são padrões de personalidade, né? Por exemplo, personalidade, a gente fala da personalidade tipo C para as pessoas que elas desencadeiam câncer, que tem uma forte propensão de desencadear câncer, as pessoas que engolem muito sapo, né? Dentro da fibromialgia a gente vê também padrões. Então, elas conseguem perceber, se perceberem dentro desses padrões, para aí de forma individual saber lidar e mudar essa chavinha. Então é sim de uma forma onde a gente vê esse padrão e quando elas veem esse padrão e de forma estratégica, elas aprendem a modificar isso no contexto de vida delas. Eu consegui explicar? Ficou claro? Sim, ficou muito claro e faz muito sentido, né? De cada uma delas se perceberem, né? No episódio passado você falou muito dos pilares, né? Dessa questão do autoconhecimento e se colocarem elas ali como centro, né? Exatamente. Você desenvolveu um tratamento, né, para mulheres com fibromialgia. Qual a visão que os outros profissionais têm sobre você? Você tem alguma noção, assim? O que os médicos que acompanham as suas pacientes, as suas clientes ali, falam para você? Eu tenho uma noção baseado neles, né? De forma geral, não sei te responder essa pergunta. Mas o que eu vejo muito? Tem cada vez mais profissionais, cada vez mais médicos que tá tendo formações atualizadas, né, de qualidade, onde eles percebem que a medicina tradicional ela é uma medicina ultrapassada. Então não é simplesmente dar um remedinho ali para a pessoa se curar, resolver o problema dela e pronto, acabou. Tem muitos médicos hoje que têm essa consciência e têm esse olhar mais integrativo, e isso é maravilhoso. E eu vejo isso pelos relatos das minhas alunas, né? Os médicos que chegam até mim, eles são têm esse perfil de ficar maravilhado, de nossa, é isso mesmo, e apoiar, e divulgar e tudo mais. E os médicos das minhas alunas, eu sinto isso também. Tanto que elas falam assim, não, meu pai, eu passei o seu número pro meu médico, não sei o quê. Por quê? Porque tem essa visão de que, peraí, a medicina tradicional ficou lá atrás. Ficou hoje, o que é a medicina tradicional, né? A gente vê um perfil da medicina tradicional onde o paciente era ser passivo no tratamento, aí que veio o termo paciente, né? Ele ficava ali esperando uma cura. Depois a gente pode até trazer todo o histórico da medicina aqui, vai ser interessante. E aí, dentro do contexto da medicina tradicional, as pessoas pensavam assim, não, então é o médico, eu fico aqui, o médico me passa o remédio, eu espero do médico para o médico me salvar. E aí ele passa a ser passivo no tratamento dele. Cada vez mais estudos comprovam que a pessoa, ela sendo ativa no tratamento dela, a cura ela vem. E aqui eu acho importante a gente estar falando sobre o que é fibromialgia e trazer o contexto de cura também. Porque cura não é você não ter uma doença. Cura é você restabelecer a sua saúde. E no momento que você restabelece a sua saúde, você passa a não ter sintomas, você passa a ter qualidade. Né? Se a gente pegar o conceito de saúde, né, pela OMS, Organização Mundial de Saúde, saúde não é ausência de doença. Saúde é o bem-estar físico, mental, emocional, espiritual. E se você restabeleceu a sua saúde, saúde não é não é a ausência de doença, então peraí. Existe sim cura, só que não existe cura dentro desse contexto da medicina tradicional, onde eu não tenho mais um papel, um laudo médico falando do que é cura, né? Que eu não tenho mais fibromialgia, não é isso. Então, assim, as pessoas, elas ainda ficam muito presas, engessadas, e é por isso que elas sofrem tanto em relação à vida com dor da fibromialgia, porque espera do médico, espera do remédio, o remédio fica ali superficial, às vezes não, gera efeito colateral, piora as dores. Então, assim, eu já estou aprofundando em coisas que eu até fugi da sua pergunta, Yasmin. Mas deu para a gente ter uma base, né, do que
do que os outros profissionais de outras áreas, principalmente os médicos, né, têm sobre você e sobre o tratamento. Uhum. Isso é muito interessante, né? Sim. Até porque, só te interrompendo um pouquinho, até porque as fibromulheres, por exemplo, elas que aplicam o meu tratamento, elas não vão deixar de tomar remédio por conta própria ou abandonar os médicos, né? Não é isso. É porque se a gente tem que tomar remédio, é porque tem sintoma, né? E sintoma não está resolvendo, precisa ir na raiz. Se elas vão na raiz com fibromulheres, aprofundando, indo de fato onde precisa olhar, o corpo não precisa gritar de dor. Se não precisa gritar de dor, não tem sintoma. O médico vai retirar a medicação, né? E aí elas vão espaçando. O médico que é profissional, ele não quer que a mulher fique lá toda semana, todo mês no consultório dele, não. Ele quer que a pessoa ela fica bem. Então, assim, ela continua com o acompanhamento médico, claro que vai espaçar. E isso é maravilhoso. Maravilhoso para todo mundo, porque ela volta a ter vida. Profissionais da saúde, pelo menos deveria ser todos, têm essa ideia e precisam ter essa ideia de que o paciente ele precisa caminhar sozinho. Nós somos instrumentos. Então, se o Fibromulheres ele traz esse resultado, ela tem lá um médico a quem recorrer, mas não precisa ser a segunda casa dela. Remédio não precisa ser refeição dela. E aí, dentro do método, né, que é muito voltado para isso, tem essa questão de interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade de trazer outros profissionais, porque o contexto de cura, quando você fala até da questão da OMS, né, do bem-estar físico, emocional, saúde espiritual, traz esse contexto também, traz é, esses outros pilares também, de que forma que é integrado esses pilares, digamos assim. Uhum. É interessante você perguntar isso, porque a gente fala do que é fibromialgia hoje, dos sintomas, né? E a gente vai pegando a questão dos sintomas: fadiga, insônia, dores difusas. E aí, o que que eu ensino? A ir na raiz de cada ponto de dor, a ir na raiz da fadiga. A gente pode trazer esse significado da fadiga aqui, né? Que é a questão da frustração, né? Dos extremos, dos polos, de caminhar nos polos e não ter um equilíbrio. Então, o primeiro ponto a se olhar, a se tratar, é essa raiz. Pensa, vamos imaginar aqui que a gente vai construir uma casa, né? Você comprou um lote e você vai construir uma casa. E aí nessa casa você faz todo o mapeamento ali do lote, né? E você precisa fazer uma limpeza nesse lote. Porque se você constrói a casa de qualquer forma, se você não nivela, a casa desmorona. O que que o método do Fibromulheres faz? Ele vai mexer na base, mexer no solo desse lote. Então, quando você mexe na base, no solo, é claro que a alimentação é importante, exercício físico é importante, né? Só que ainda não está na base do solo. Tá todo esse movimento de vida. Tanto que quem está escutando a gente já deve estar imaginando aí. Quantas vezes você já fez exercício físico e não deu resultado? E às vezes você ficou com mais dores? Ou você se paralisou, entrou numa crise de fibromialgia? Quantas vezes você já tentou fazer uma dieta e não resolveu? Volta, recai. Por quê? Porque não está olhando essa base desse solo, dessa casa. Então, você comprou um lote, você precisa fazer todo o nivelamento, você precisa fazer toda a limpeza desse solo. O Fibromulheres faz isso. Ele faz toda a limpeza desse solo, entendendo a raiz de cada ponto de dor, de cada sintoma, onde essa casa ela pode ser construída. No momento em que tem essa base, aí sim ela consegue ter constância no exercício físico, ela tem constância na alimentação, porque ela para de perrengar em coisas que ela estava ali furando. Então ela consegue olhar para ela e cuidar dela com muito carinho, com muito amor, porque ela já sabe cada movimento de vida. Né? Quando as fibromulheres falam assim, tô com dor de cabeça, opa, peraí, o que que tá me martelando? O que que eu não tô querendo aceitar? Então, deixa eu entender aqui. Elas já vão na raiz, já aplica a técnica certa e a dor
para, né? A dor passa. E aí, sem a dor de cabeça, por exemplo, aí ela consegue ir fazer uma caminhada, aí ela consegue fazer uma alimentação balanceada, e aí sim entra toda essa questão da integralidade do ecossistema inteiro, né, de saúde. Mas o solo ele precisa estar fortalecido, o solo ele precisa estar bem embasado, porque se o solo não está embasado, começa a se perrengar. Por isso que tem tantas mulheres hoje que fazem inúmeros tratamentos, acha que já fez de tudo e não teve resultado. É porque está perrengando, o seu solo não está embasado. Então, cuida para esse solo ficar embasado, para aí sim, consequentemente, você conseguir ter constância em todos esses pilares, né, que a gente fala de saúde aqui. Sim, né? Porque se você não fortalece a base, você não constrói, né? Porque Não aí fica constrói. perrengando, igual você falou aqui. É, e em relação às dores, né? Que você falou, são dores difusas e tudo mais. Uhum. Como que funciona essa questão do... Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse sentir da dor. Como que é avaliado esse nível de dor, ou se é fibromialgia mesmo, se oscila, porque eu vi até que você fala isso um pouco nas redes sociais, e recentemente você falou sobre isso, é, de fazer o teste. Tem algum teste específico para medir esse nível de dor, para dizer se é fibromialgia ou não? Tá. Para o diagnóstico ser fechado, né, de fibromialgia, precisa ser o médico reumatologista ou neurologista especialista em dor. Tá? Por que especialista em dor? Porque ele já vai ser mais assertivo no fechar o diagnóstico. E aí essa mulher ela pode identificar alguns pontos, assim, a gente fala sobre 18 pontos de dores, que a gente pode até deixar aqui a imagenzinha dos pontos de dores para você se identificar. E sendo que nesses 18 pontos de dores para o diagnóstico, ele fala. Eu preciso voltar um pouquinho para explicar essa questão do diagnóstico, porque antigamente a fibromialgia ela é muito recente, né? Ela é muito nova. Ela tem ali 45 anos de reconhecimento do termo fibromialgia. E quando as pessoas, antes desse período, essas pessoas tinham o diagnóstico de fibromialgia, tinham fibromialgia, as pessoas não acreditavam, elas eram internadas em sanatórios, porque fazia exame e não era identificado a fibromialgia, né? Porque não tinha nada ali no exame, mas essa mulher continuava com dor. Então falava que aí entra o termo, né? Falava que era da cabeça, que essa mulher estava inventando e tudo mais. E ao recorrer, né, dos anos, estudando a questão dessas dores dessas pessoas, eles identificaram a fibromialgia e identificaram 18 pontos de dores. Foi indo para um estudo para o fechamento de diagnóstico. E aí lá na frente, eles identificaram que a pessoa ela não precisa ter 18 pontos de dores. Se ela tiver 11 pontos de dores, já era diagnosticado fibromialgia. Só que com o passar do tempo, e que bom que a gente evolui, eles identificaram que não necessariamente a pessoa ela precisa ter os 11 pontos de dores. Se a pessoa ela tem as dores difusas no corpo dela, com essa sensação de que está andando, não necessariamente nos 11 pontos de dores, vamos lá colocar uns 2 pontos, 3 pontos de dores, está persistindo por mais de 3 meses essas dores crônicas difusas, associados com sintomas como fadiga, alteração no sono, alteração intestinal, hipersensibilidade, né, parestesias, que é o formigamento, a sensação de queimação, ela tem muitas chances de ter o diagnóstico de fibromialgia. Dois sintomas, duas características básicas para essa mulher perceber que ela pode sim ter fibromialgia é: tá com dor difusa por mais de 3 meses? Então, sinal vermelho aí para você. Ou I, né? Você tá com dores em um desses 18 pontos de dores, né? Por mais de 3 meses, então, luzinha vermelha para você também. Pegou um desses dois ou os dois, associou com fadiga, com alteração do sono, com hipersensibilidade, né? O toque, ao frio, uma rigidez matinal, né? Às vezes você tem dificuldade até de abrir a mão durante quando você acorda, porque fica rígido. Então, esses sintomas associados, peraí, pode ser fibromialgia.
tá? Então, é ficar atento a esses sintomas que é bem característico a fibro. Você citou sobre a questão do nome, né? Fibromialgia. Qual que é o significado? O que é que significa fibromialgia? De onde vem? Certo. A fibromialgia, ela tem um termo do latim e do grego. Fibro significa tecido fibroso, mio vem do grego de tecido muscular, algo de dor e ia de condição. Então a gente fala de uma alteração no tecido fibroso muscular que vem em uma condição de dor na fibromialgia. Se é uma condição, né, nesse tecido muscular, por que são esses pontos de dores em relação ao significado nesse sentido? Uhum. Lembra que eu falei sobre o sistema osteomuscular, né? Que tem toda uma questão de movimento na vida. Cada ponto de dor da fibromialgia, eu trabalho isso muito com as minhas alunas no Fibromulheres. Cada ponto de dor tem um significado. Não é à toa, assim como não é à toa a pessoa desencadear uma apendicite e outra desencadear uma úlcera e outra uma gastrite, outra um câncer, né? Cada um tem um significado no movimento de vida da pessoa. Assim como os pontos de dores, que é importante a gente falar sobre isso, porque apesar de ter os 18 pontos de dores na fibromialgia, cada mulher vai sentir em um lugar diferente, né? Esses pontos de dores, elas vão ter uma percepção diferente em cada um deles. E aí é interessante porque eu vou mostrando para as minhas alunas no Fibromulheres, por exemplo, o significado de cada ponto de dor. E é justamente os pontos de dores que elas sentem que reverbera, que reflete, né, no movimento de vida delas. Então, ó, duas pessoas que têm fibromialgia, não é à toa que uma sente mais dor na cervical e a outra mais dores na lombar, né? A que sente mais dores na cervical tem uma condição muito mais conflituosa entre razão e emoção. Ela faz uma coisa, mas quer fazer outra coisa, do que, por exemplo, aquela mulher que sente mais dores na lombar, que tem uma questão de mágoas, de autoestima, de identidade aí, que gera conflito. Então, a partir das leituras dos pontos de dores, ela consegue fazer uma análise da personalidade dela, do movimento de vida, para ela poder atualizar, entende? Então, foi isso que você me perguntou? Que é muito essa questão, né, dessa alteração, ela faz essa leitura dos pontos de dores, ela também faz as leituras dos outros sintomas, né, por exemplo, alteração intestinal, que depois a gente pode trazer aqui também, são mulheres que nem sempre as mulheres têm alteração intestinal, mas aquelas que têm, a gente percebe uma dificuldade em reter o movimento, né? Reter o movimento de vida, a percepção, são aquelas que têm uma dificuldade de absorver a vivência dela. Vamos colocar um exemplo aqui para ficar mais claro. A mulher com fibromialgia que tem uma dificuldade de soltar o intestino é preso. São mulheres que elas retêm muita mágoa. Então elas vivenciam situações na vida dela que ela não consegue elaborar. E aí elas ficam retendo, guardando, né? Guardando o que não precisa, guardando o que não tem de nutritivo. Assim como aquelas mulheres que soltam o intestino, libera, né? Tem o intestino solto. São mulheres que recebem a informação, só que ela não pega nem o que é de bom daquela coisa conflituosa e sai de qualquer jeito. Então, assim, a gente consegue perceber através dos sintomas que essa mulher com fibromialgia tem, o que no movimento de vida dela tá disfuncional que tá reverberando no corpo dela, sabe? Ah, por isso que é maravilhoso, gente, trabalhar com doença. Por quê? Porque você faz uma leitura. E quando você faz a leitura exatamente como precisa, de forma estratégica, não precisa mais dos sintomas, né? Eu acho importante trazer isso, Yasmin, porque assim, as pessoas elas costumam ter uma ideia de que tem que ser inimiga da doença, tem que ser inimiga do diagnóstico. É claro que você não quer ter o diagnóstico, é óbvio que você não tá afim de sentir dor, a dor é pauleira aí para você. Só que você tem a opção de ficar da forma que você tá hoje ou escolher ler o que os sintomas estão te falando. Escolher entender o que essa fadiga está te causando, o que está te gerando,
né? O que é a fadiga, esse cansaço que você está sentindo? Você está fazendo coisas que você não está querendo fazer. Você está saindo do extremo para o outro, que é você estava num extremo rígido, fazendo tudo, sendo um trator, e a fadiga te obrigou a parar. Então, qual que é esse ponto de equilíbrio? Então, faz muita diferença ter essa percepção, né, e entender que fibromialgia tem toda uma questão, né, multifatorial, mas esse solo que a gente está conversando aqui, ele precisa ser visto para de fato lidar melhor com os sintomas, né? Que ele, na verdade, lidar melhor com a raiz, que isso reverbera nos sintomas. Dentro dessa leitura, né? Que cada pessoa vai ter a sua história de vida e você vai muito nessa questão. Se a gente pensar que a história, claro que inicia muito antes, mas lá no início, que é o pai e a mãe, tem alguma coisa, a fibromialgia tem alguma relação com essa relação de pai e mãe? Tem alguma coisa que pode interferir? Uhum. Cenas para os próximos capítulos, então a gente fica aqui até amanhã. Mas sim, tem uma alteração, né? Por exemplo, o lado do corpo. A gente pode trazer um outro episódio para isso, mas só para adiantar. Dependendo do lado do corpo que você sente mais dores, apesar das dores serem difusas, tem um lado ali que puxa mais que o outro, assim. E você pode identificar qual que é o conflito maior, né? Se é o lado materno, se é o lado paterno, né? Ah, Jordana, mas eu fui sempre muito amada pelos meus pais. Não é sobre isso. Você pode ser muito amada pelos seus pais, mas lado esquerdo, lado direito, tem um reflexo aí que você precisa olhar para atualizar o seu corpo, ele não sentir dor. Nossa, agora não só eu, vocês aí de casa também devem ter ficado curiosos para saber um pouquinho mais sobre isso, né? E outra coisa que você falou muito, você citou muito a questão da fadiga. E aí, o que dentro dessa leitura, o que essa fadiga quer dizer? Tá. A fadiga, só para contextualizar aqui, a fadiga crônica, ela é uma fadiga, ela é um cansaço extremo que essa mulher sente. Eu costumo dar o exemplo de uma bateria. Vamos pensar aqui nessa caneca aqui. A gente tem essa caneca cheia de água para a gente caminhar no nosso dia, na nossa rotina. A fadiga é como se a mulher ela tivesse que fazer todas as tarefas de casa, da rotina dela, com menos da metade. Então, qualquer esforço que ela faz, ela se sente cansada. Por quê? Onde que está o restante dessa água aqui? Tá no corpo trabalhando para lidar com a dor, entende? Então, assim, a fadiga ela vem muito desencadeada por esse quadro de dores. O corpo ele tá tão preocupado e ativo para proteger essa mulher dessas dores que ele tem pouca energia para fazer o que precisa ser feito ali no resto do dia. Então, pentear o cabelo fica muito desafiador para essa mulher. Ela penteia e fica cansada. Ou ela varre uma casa, ela já fica cansada, tem que parar. Então, isso tem muito a ver com um movimento de vida onde essa mulher ela faz coisa ou ela fazia coisas que ela não gostava muito, que ela não concordava muito, não era satisfatório para ela, mas mesmo assim ela foi lá e fez, e isso rompeu os valores, os princípios dela de alguma forma. E aí, onde ela fazia tudo, o corpo leva ela para um outro extremo, que é o não fazer, né? E aí ela fica lutando com isso. Não, mas eu fazia, eu conseguia, eu era produtiva. E quanto mais ela luta com isso, contra isso, ela vai ter mais fadiga. Então ela precisa ir para o equilíbrio, não é ficar ali prostrada. Então eu não posso lutar mais com isso, eu vou ficar quieta. Não, mas ela precisa se movimentar para esse equilíbrio, onde ela faz mais coisas que condiz com os princípios, com os valores, com o respeito do corpo dela também. Eu tenho alunas no Fibromulheres que chegaram no nível assim extremo de fadiga, de cansar só de levantar da cama, acharem que assim não tinha condição mais de não ter fadiga, né? E hoje elas não estão tomando nenhuma medicação, né? Como é o caso da Marisa, ela tinha muita fadiga mesmo.
E aí, hoje elas não estão tomando nenhuma medicação, né? Muito mais disposta, com muito mais qualidade. Por quê? Porque ela precisou olhar para isso e voltar para esse ponto de equilíbrio. Entendi. Então, dentro do Fibromulheres, você ensina esse equilíbrio. Uhum, exatamente. Apesar de eu falar sempre, né, da vida sem dores, da fibromialgia e sem remédios, no Fibromulheres a gente aborda os outros sintomas, porque é reflexo, como a gente vai na raiz, elas têm resultado na vida sem dores, né? Tem resultado no sono. Tem um módulo do Fibromulheres só para o sono reparador. Então, assim, é olhar ela de forma integral mesmo. Então, a fadiga é uma das coisas que a gente trabalha lá também. E agora eu fiquei curiosa. O que que tem nesse sono reparador? O que que você pode trazer aqui pra gente, né? Porque acredito que muitas aí que estão nos assistindo têm esse problema no sono. Então, o que que ele quer dizer? Ou tem como você dar alguma dica para ajudar a melhorar, né? Para ter uma melhor qualidade no sono também? Uhum. O sono a gente pode fazer um podcast só disso. Mas já adiantando, só vamos pensar aqui. Eu gosto de ensinar as pessoas a irem na raiz, não só dar a resposta pronta. Mas vamos pensar aqui no sono. O sono ele é o quê? Ele abaixa o estado de alerta da pessoa para ele descansar, para ela descansar. Se a pessoa ela não está conseguindo dormir, ela está com insônia, ela está tendo um estado de alerta. O corpo dela está em alerta por algo. E aí a gente precisa identificar o que fez com que desencadeasse esse impacto, que eu chamo de trauma, para que a pessoa não se permita, né? Ou melhor dizendo, o corpo não permita com que essa pessoa descanse. Olha só a fragmentação que tem. Eu preciso estar em alerta porque alguma coisa pode me acontecer. Eu vejo é muito comum ver esse quadro dentro do contexto da fibromialgia em mulheres que foram abusadas, que sofreram relacionamentos tóxicos, que passaram por relacionamentos abusivos dentro da casa dos pais também, e aí entrou em estado de alerta. E esse estado de alerta faz com que não descanse. Por quê? Porque se descansar pode acontecer alguma coisa com a minha vida. Como que o corpo vai descansar? Tem um leão ali na minha frente. Como que eu vou dormir com um leão na minha frente? É como se o leão tivesse na sua frente sempre. E aí vem o sono não reparador. Pode ser também que ao invés dessa pessoa não conseguir dormir, ela durma demais, né? E aí a gente vê um outro mecanismo de defesa do corpo, que é o estado de vigília, né? Ela rebaixa, ela não quer lidar com aquilo agora. E aí ela dorme muito porque, nossa, eu não aguento essa vida. Eu não quero lidar com essa realidade que eu tô tendo que lidar agora. Então deixa eu dormir, porque dormir pelo menos eu esqueço das dores. Deixa eu dormir, pelo menos eu não preciso lidar com determinado tipo de pessoa, determinado tipo de situação. E aí essa pessoa dorme. Só que ela dorme, mas ela não descansa. Não adianta a quantidade de horas que ela dorme, que não é reparadora. E aí ela acorda. Se ela não dorme bem, não produz melatonina, que é o hormônio do sono, os níveis de cortisol, de estresse vai lá em cima, e aí ela acorda indisposta. Se ela acorda indisposta, aí começa a fadiga. Se ela está fadigada, intensifica as dores. E aí é o ciclo da dor interminável se ela não sabe quebrar esse ciclo da dor para poder viver sem dor da fibromialgia e sem remédios. Entendi. E justamente, né, aquele famoso, né, quem nunca passou por uma situação dessa, fala assim, nossa, dormi, parece que eu acordei mais cansada. E dentro da fibromialgia, isso é algo que é rotineiro, né? Mais intensificado ainda. Sim, porque uma coisa é você não dormir um dia, você não ter um sono reparador um dia. E quando você tem isso repetindo, repetindo, isso aumenta muito o nível de estresse e entra nesse processo de ciclo da dor, né, que você colocou. Exatamente. E aí entra a questão da irritabilidade. A mulher com fibromialgia, ela tem uma sensibilidade ao toque, uma sensibilidade ao som, às vezes até à luz. Então ela é hipersensível mesmo. E aí uma coisa interessante, que depois a gente fala sobre isso, que eu percebo que elas são hipersensíveis até energeticamente. Então elas captam muitas coisas e elas ficam perto de pessoas tóxicas, sendo esponjas dessas pessoas e energeticamente elas captando, elas vão sentir mais dores, tá? Que é uma coisa que
eu reparo isso também. E com isso, essa hipersensibilidade gera uma irritação, né? Ela não suporta estar no meio de barulho, ela não tem paciência com o filho dela, e aí ela fica irritada com isso, aí ela se culpa porque ela não tem paciência com o próprio filho, e aí gera mais dores. Olha só que, perdão pelo termo, mas olha só que inferno a vida dela se ela não sabe como viver sem dor da fibromialgia. Então vira um ciclo mesmo, os sintomas eles vão conversando, eles vão ampliando ali, que é desesperador se ela não tem um caminho para seguir, se ela não tem um passo a passo, se ela fica à mercê de remédio, de tratamentos que não tem resultado nenhum. Eu fiquei com uma dúvida aqui, porque agora vamos falar das suas alunas, né? Porque já estão ali, já atingiram a vida sem dores. As fibromulheres, que já atingiram esse equilíbrio. O que acontece nesse equilíbrio para que elas consigam lidar com o estresse do dia a dia, com as situações? Porque se a gente pensa na mulher que está ali com sintomas, né, muito fortes, com dor o tempo todo, essa fadiga, ela lidar com problemas, por mais que sejam simples, é mais desafiador. E o que acontece depois que a mulher atinge essa vida sem dores e sem remédios, como que ela lida com essa situação do estresse? Porque a gente tem situação estressora todo dia, né? Acho que o Fibromulheres não se trata de você viver numa bolha, né? Viver numa bolha, porque os problemas vão acontecer. O que muda? O que acontece nesse equilíbrio? Como que é essa forma de lidar? É interessante você falar isso, porque às vezes eu escuto nas minhas redes sociais, assim, os comentários. Ai, para mim não me estressar, eu preciso fugir dos problemas. Ou ai, só se eu me mudar para outro país. Sabe? Para fugir mesmo das coisas. Não é assim que resolve as situações, porque o mundo não é perfeito. A gente vai ter problemas, a gente vai ter situações. E o que acontece com isso? É porque a pessoa ela não tem filtro, ela absorve muito, é esponjinha mesmo e não tem ferramentas para lidar com isso. Ela não sabe como aplicar estratégias, ferramentas para ela se fortalecer. E enquanto você foi fazendo essa pergunta, foi me vindo uma imagem aqui na minha cabeça de uma piscina, de uma construção de uma piscina, sabe? Quando você vai fazer a piscina, você faz lá o buraco da piscina, né? E nesse buraco, não basta você abrir o buraco e pronto, se torna uma piscina. Precisa de um preparo. Precisa colocar toda acrílico, né? Não sou expert da piscina, não. Mas precisa de todo o material ali para que a água ela consiga ficar ali no ambiente que ela está disposta ali a ficar, né? O tamanho e tudo mais. E aí o que acontece? Eu vejo muito que a mulher com fibromialgia, que ainda vive com dores, ela tá nesse espaço da terra, sabe? Só o buraco da piscina cortado ali. E aí, se joga lixo, fica, se joga água, fica lá absorvendo na terra, nada para, ela é esponja, ela capta tudo. Agora, a fibromulher, que ela aplica o tratamento do fibromulheres, o que ela é treinada lá dentro para fazer? Para ser filtro. Então, ela se prepara para não absorver, para não deixar passar, né? Situações, mágoa, estresse. Ah, significa que ela vai virar um Buda? Não, né? Ela vai sentir, ela vai ficar com raiva, elas até aprendem, né, a assumir os sentimentos que acontecem dentro delas, mas elas vão passar por um filtro, né? Assim como é igual uma rede de pesca, filtra ali o que precisa, pega ali e joga o que não precisa fora, né? É uma rede mesmo. E nessa rede você fica com o que você quer, né? E joga fora o que você não quer. Então a diferença está nisso. Não é ter ou não problema, é a forma com que você vai lidar com os problemas. E tem estratégias para você ser filtro, para você lidar com muito mais maturidade emocional. Quando você lida com mais maturidade emocional, os estresses não te geram dores. Né? Nós temos fibromulheres que passaram pelo o filho na UTI, marido com Covid,
perca de marido, né? A fibromulher ficou viúva e não desencadeou dor. Por quê? Porque tem repertório para isso. Quando eu falo de repertório, é você ter ferramenta. Você tem uma bagagenzinha ali, você vai acampar, você coloca ali suas ferramentas. E é isso na vida. Você precisa ter suas ferramentas e saber como usar. Não adianta você ir acampar, levar barraca e não saber montar barraca. Você precisa saber. E é isso que elas aprendem no Fibromulheres. Ah, que lindo. Realmente é um diferencial, né? E aí a gente já falou aqui sobre o que é a fibromialgia, entendeu sobre as dores, alguns sintomas, né? Você até chegou a aprofundar sobre essa questão do estresse. E para quem se identificou, mas ainda não tem o diagnóstico, qual que é a mensagem que você deixa? Certo. Olha, quem tem um diagnóstico, se identificou com esse diagnóstico, é ir realmente na raiz e você poder viver sem dor da fibromialgia, sem remédios. Se você se identificou com os sintomas e não tem o diagnóstico, vá atrás de buscar o diagnóstico, não no sentido de, ai, fechar o diagnóstico para passar remédio, não é isso. É você fechar o diagnóstico para você ter um caminhar mais claro, né? Eu tenho fibromulheres que não têm o diagnóstico fechado no de fibromialgia, mas aplicam o método e têm resultados também. Mas a questão do você se identificar e fechar o diagnóstico, isso deixa mais claro para você o que está acontecendo com você. E aí você consegue se conectar mais com você. E aí você pode buscar o fechamento do diagnóstico com um médico reumatologista ou neurologista especialista em dor, tá? Como eu falei, especialista em dor, né? Todos os profissionais que são especialistas em dor, eles têm um olhar mais aguçado para a dor, porque a dor ela é muito subjetiva, né? Então ele vai poder fechar esse diagnóstico. E fechar, sua vida não acabou, né? Você precisa ir voltar, aí que você precisa voltar ainda mais para você e atuar nesses pontos que a gente conversou aqui. De você ter, sim, um olhar mais diferenciado, mais aguçado para você ir na raiz, porque você não precisa viver com dores. Você que tem fibromialgia, você que ainda não tem o diagnóstico fechado, você não precisa viver com dor, mulher. É possível você viver sem dores da fibromialgia e sem precisar de remédios, desde que você faça o certo, de forma estratégica, indo na raiz. Obrigada, Jordana. Muito bom, né? Aprofundar mais sobre o que é fibromialgia. Muito obrigada de coração e encerramos esse episódio e que venham os próximos. Que vem os próximos aí. E se você gostou, deixa o seu curtir aqui embaixo, já se inscreva no meu canal, comente aqui também quais sintomas que você sente, interaja aqui comigo que eu vou amar saber.